Olá, povo de Deus, terça-feira, 26 de julho de 2022, São Joaquim e Santana, 17ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 44, 1, de 10 a 15, e Mateus 13, de 16 a 17. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. O exegeta Nilo Lusa nos diz que o livro recebe o nome de Eclesiástico, por ser usado na catequese da Igreja, eclesia. Também é conhecido como Siracida, devido ao nome do autor, Jesus ben Sirá. O livro foi escrito originalmente em hebraico por volta de 180 a.C., na Palestina, época de grande influência de cultura grega. Nós conhecemos a tradução para o grego feita pelo neto do autor em torno de 130 a.C. Por ter chegado até nós em grego, é considerado deuterocanônico, não faz parte, portanto, da Bíblia hebraica. Por causa disso, os cristãos da Reforma Protestante, bem como as correntes neopentecostais, não o têm em sua Bíblia. O seu objetivo é bem claro: defender as tradições do povo de Israel frente à avalanche cultural dos gregos. Nesse sentido, se entende a perspectiva do capítulo 44, que começa dizendo: façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. Importante é evocar a concepção histórica da fé de Israel, a certeza de que Deus caminha com o povo. Assim, tudo o que foi vivido constitui um capital precioso e fecundo. Israel define assim sua identidade de povo da aliança, de povo eleito por Deus para ser um sinal de salvação entre todas as nações. Se, por um lado, essa concepção ajuda a definir a identidade do povo, por outro, é sempre uma tentação de se fechar e se tornar intolerante em relação aos de fora. Historicamente, conhecemos essa tendência bem presente em tempos de perseguição. Hoje, em tempos de globalização, estamos assistindo à emergência de correntes nacionalistas intolerantes em relação ao povo migrante. Um outro tema importante que é essa questão da definição da identidade que nosso texto traz é a perspectiva do Estado laico. Isso porque Israel se servia muito da questão da fé nessa definição. Ora, num Estado laico, a fé confessional não pode entrar para definir um povo, pois pode gerar intolerância religiosa. Esses alertas são importantes nos tempos de hoje, pois vemos esse problema com o Estado de Israel
e em outros países. Mateus 13, de 16 a 17. Disse Jesus aos seus discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Essa bem-aventurança de Jesus em relação aos seus discípulos por terem tido a felicidade de ver e ouvir o Messias tão esperado, coloca os seus seguidores acima até mesmo dos profetas. Estes anunciaram o Messias, mas não o viram, com exceção de João Batista, o único e último que viu aquele que anunciou. É claro que há uma outra bem-aventurança de Jesus em relação a todos os que creram sem terem tido a felicidade de vê-lo e tocá-lo. Em todo caso, os discípulos são como uma dobradiça na história, pois se constituem no último elo da geração herdeira das promessas e o primeiro da que deve transmitir o testemunho da sua realização. Sobre os pais de Maria, ou seja, Joaquim e Ana, só temos notícias por meio dos evangelhos apócrifos, que nos falam das dificuldades que eles passaram. Bem, outra fonte nos vem da Igreja Armênia do século XIII, que nos apresenta Joaquim e Ana como justos e puros por meio de uma vida piedosa e um comportamento inocente e imune à calúnia. Eram zelosos na oração, no jejum e na abstinência, assíduos ao templo, cheios de caridade e incansáveis no trabalho. Dividiam o rendimento anual em 3 partes, uma para o templo e sustento dos sacerdotes, outra para os pobres e a terceira para eles mesmos. O Evangelho de Santiago, também escrito apócrifo do século II, toma como pano de fundo a história de Ana, mãe de Samuel, para contar a história de Maria. Temos aí o seguinte: Joaquim, idoso sacerdote do templo de Jerusalém, era casado com Ana, mulher estéril. Depois de uma aparição angélica, concebem a futura mãe de Jesus, que oferecerão a Deus no templo. Na tradição da Igreja, Joaquim e Ana são protótipos dos esposos cristãos. De há uns anos para cá, a sua festa é também celebrada como Dia dos Avós, dos Vovós. Um beijo no seu coração.